nesta manhã, mais uma vez, como sempre. Glória a Deus. Quero saudar a todos aqui nesta manhã com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. É sempre um motivo de alegria estar reunido com todos vocês aqui. Que Deus continue abençoando a vida do pastor Antônio, da sua família, dos seus cooperadores nessa igreja e de todos vocês que têm sido bênção aqui nessa igreja e nessa cidade, nesse bairro aqui. Amém? Queridos, há 2 domingos atrás nós começamos uma série de ministrações acerca da escatologia bíblica e nós iniciamos falando sobre por que o fim se faz necessário. E nessa primeira palestra nós vimos que o fim se faz necessário porque com a entrada do pecado o caos se estabeleceu, o sofrimento, a injustiça, a violência, e para que Deus restabeleça a ordem das coisas boas e perfeitas que Ele criou, é necessário que haja o fim dessas coisas. Na segunda palestra nós vimos o início do fim, quando que o fim irá se iniciar, e nós vimos que biblicamente o fim já se iniciou com o derramamento do Espírito Santo no livro de Atos. Nós vemos 2 implicações de extrema importância. A primeira implicação é que com o derramamento do Espírito Santo a igreja é empoderada por Ele e recebe dele o poder de Deus para proclamar e testemunhar o Evangelho no poder do seu Espírito. Automaticamente, a segunda implicação, ela vem ou decorre da natureza da missão da igreja. Automaticamente, ao anunciar o Evangelho da testemunha de Jesus Cristo, a igreja será alvo do império das trevas. Satanás, ele vai se opor à igreja de Cristo, porque como nós vimos lá no capítulo 12 do livro do Apocalipse, ele tentou destruir o Messias, mas ele fracassou. O Messias nasceu, consumou a obra de salvação, e Satanás ele foi expulso do céu. Expulso do céu, já derrotado, ele tem pouco tempo, e a Bíblia diz, no último verso do capítulo 12, que ele foi fazer guerra contra os descendentes da mulher, que nós vimos aqui, que é a igreja, Esse é o motivo pelo qual nós vivemos em um arco de polaridade, entre o início e o fim dos tempos, uma tensão escatológica, um conflito escatológico. Nós vimos que Satanás, ele se opõe à igreja, ele persegue a igreja, ele tenta silenciar a proclamação da igreja e amplificar o seu testemunho, usando 2 aliados. O primeiro aliado, nós vimos, é a besta que surge do mar. Nós vimos que essa besta, no contexto do livro do Apocalipse, que foi escrito, é o Império Romano no tempo de João, na figura do seu imperador, que faz o papel de anticristo, de se opor, é o líder da oposição ao povo de Deus. Quem estuda a história da igreja sabe que nesse período do ano 54 até o ano 100, melhor dizendo, até o ano 313, houve fortes perseguições contra a igreja de Cristo, onde vários irmãos nossos morreram devorados por leões, crucificados e queimados vivos, O outro inimigo, o outro instrumento de Satanás, nós vimos que é a segunda besta. Ela adora a primeira besta, presta um culto à primeira besta. E nós vimos que, no contexto do livro do Apocalipse, esse segundo aliado de Satanás é o falso profeta, as falsas religiões, a falsa religião romana, para ser fiel ao contexto do livro do Apocalipse. Dessa forma, nós chegamos à seguinte conclusão: as 2 implicações do fim, com o início do fim do livro de Atos, é esta: a igreja recebe o poder do Espírito Santo para proclamar e testemunhar o Evangelho. Automaticamente, Satanás, por já ter sido vencido por Cristo na cruz e ter consumado a salvação, sabendo que tem pouco tempo, ele usa o poder do Estado romano, ele usa as falsas religiões para tentar silenciar a igreja de Cristo sobre a face da terra. Mas como eu disse, a igreja cumprirá a sua missão cabalmente sobre a face da terra, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Amém? E hoje nós vamos dar continuidade a essas ministrações, mostrando os sinais que precedem a consumação do fim. Uma vez que o fim já se iniciou com o derramamento do Espírito Santo, nós devemos aguardar é o término do fim, a consumação do fim. Mas que sinais, afinal de contas, nos
nos mostra que o fim está perto de ser consumado. Eu quero trabalhar hoje com vocês aqui nessa manhã 2 textos. O primeiro texto, ele está em Marcos, capítulo de número 13. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 13, a partir do verso de número 3. O outro texto que eu quero trabalhar com vocês está no livro do Apocalipse, tá? A abertura do selo, os 7 selos do Apocalipse, ou nos mostram o conteúdo dos eventos que aconteceram, estão acontecendo e irá acontecer na história até que o fim seja consumado. Eu irei fazer a leitura apenas desse texto de Marcos, e à medida que eu for expondo o texto, nós vamos fazendo a leitura desses 2 textos do Evangelho de Marcos, capítulo 13, e também do livro do Apocalipse, a partir do capítulo 6, tá? De uma forma gradual e expositiva. Amém? O texto diz assim, Marcos capítulo 13, a partir do verso 3. No Monte das Oliveiras, de frente para o templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André perguntaram em particular: diz-nos, quando sucederão essas coisas? Que sinais haverá quando todas essas coisas estiverem para cumprir? Em algumas traduções fala, que sinais haverá do fim, ou da tua volta. Lá em Mateus 24 fala disso. E aí Jesus respondeu dizendo, verso 5: vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fome. Essas coisas são o princípio das dores. Eu vou ler só até aqui, depois a gente continua. Amém? Então, Jesus ele deixa muito claro alguns sinais que precederiam o início do fim para os seus discípulos. E o primeiro sinal que precede a consumação do fim, queridos, é o engano, é o surgimento de falsos cristos, falsos ungidos, falsos profetas, falsos apóstolos, falsos pastores, falsos homens que se dizem de Deus, mas que a sua intenção é de enganar as pessoas, certo? Esses sinais, queridos, eles já estavam presentes, uma vez que o fim já iniciou ali, com o derramamento do Espírito Santo. Nós vemos de uma forma muito clara, em todo o Novo Testamento, os apóstolos de Cristo, os discípulos de Cristo, em suas cartas, em suas epístolas, confrontar os falsos mestres, aqueles que se diziam ser ungidos de Deus, e pregavam e disseminavam falsas heresias, falsas verdades no meio do povo de Deus, heresias, para enganar o povo, e levar o povo ao engano. Mas já vemos isso no Novo Testamento de uma forma muito clara. O engano, querido, é algo que a igreja primitiva já vinha lutando com ela, e nós vemos isso de uma forma muito clara. Agora, uma coisa, queridos, que nós devemos observar é que todos os sinais, eu disse todos os sinais que precedem a consumação do fim, tem uma estrutura de dor, de parto. Jesus ele disse isso aqui de uma forma muito clara, no final do verso de número 8: essas coisas são o princípio das dores. Então o que é que isso significa, queridos? A dor de parto, ela funciona da seguinte forma: ela começa de um jeito, e sempre no intervalo de tempo cada vez menor, essa dor, essa contração, ela volta, só que com uma intensidade cada vez maior. Assim é os sinais que precedem a consumação do fim. Em outras palavras, o que eu quero que vocês entendam aqui é que havia falsos profetas, falsos ungidos no tempo da igreja primitiva, e até que Cristo volte haverá, sempre no intervalo de tempo cada vez maior, e com a intensidade
porque a dor, a contração será mais forte. Vocês estão me entendendo? Amém? Certo? E nós precisamos nos atentar para isso. A igreja primitiva lutou contra esses falsos profetas, lutou contra um engano, querido. Certo? E hoje, de lá até os dias de hoje, né? Tempo da igreja primitiva até os dias de hoje, o que nós vemos e presenciamos no mundo é o quê? É uma crescente, queridos, aonde a verdade bíblica está sendo desconstruída, aonde vários homens têm se levantado para dizer e pregar em nome de Cristo, queridos, mas do Evangelho de Cristo não tem absolutamente nada. Homens que seduzem com seu bom linguajar, com sua boa retórica, com sua linguagem rebuscada, querido, o povo, e faz o povo desviar o seu foco daquilo que realmente importa e que é o propósito de Deus para o seu povo sobre a face da terra. Pastor, e qual que é o propósito do povo de Deus sobre a face da terra? Presta atenção. O alvo de Deus é fazer com que eu e você cresça a imagem e semelhança de homem e de mulher perfeito, ou seja, a estatura de Cristo. E como é que Deus faz com que eu e você cresça a imagem de Cristo? O meio comum, querido, de crescimento espiritual, de amadurecimento espiritual, está na palavra de Deus. É a palavra de Deus, é a verdade de Deus, queridos, que é escrita em nossos corações, a nossa mente, querido, que faz com que eu e você cresça para se tornar a imagem e semelhança de Cristo. Agora, qual que é a estratégia de Satanás? Nós vimos aqui no domingo passado que um dos aliados de Satanás é a falsa religião, os falsos mestres, os falsos profetas. E aí, querido, nós devemos prestar bastante atenção nisso, sabe por quê? Porque Paulo, ele fala de uma forma muito clara que Satanás era um ministro de luz. E ele pode transfigurar os seus ministros, né, em ministros de luz, certo? Ele fala isso de uma forma muito clara. E aonde é que estão esses ministros de Satanás disfarçados de ministros de luz, queridos? Eles estão lá fora no mundo, nas boates, nos bares, nas festas mundanas? Não, eles estão dentro do meio do povo de Deus. Eu costumo falar que esse tipo de pessoa é a quinta coluna que Satanás planta dentro da igreja. A quinta coluna, para quem não sabe, querido, funciona da seguinte forma: uma igreja forte, unida, que adora, que serve, que cumpre o seu propósito na face da terra. Satanás não tem poder e autoridade para destruir essa igreja, fazendo ataques externos a ela. E aí, quando Satanás percebe isso, ele muda a estratégia. Uma igreja forte, uma igreja unida, uma igreja que adora, uma igreja que serve, uma igreja que proclama a verdade do Evangelho, que não pode ser destruída do lado de fora. Satanás precisa plantar a quinta coluna dentro dessa igreja, para disseminar a discórdia, a desunião, a falta de comunhão, querido, para que a igreja comece a se dividir. Essa é a quinta coluna e essa é a estratégia de Satanás. É esse engano que ele profere dentro da igreja, que faz com que as pessoas deixem de crescer e de se tornar igual a Cristo, e passa, queridos, com a pregação de um meio ou de um falso evangelho, a focar nas suas necessidades reais e temporais da vida, como um casamento bem sucedido, não que seja errado, como saúde física, né? Como prosperidade de bens materiais, e esquece do seu principal alvo. Não é essas coisas, embora essas coisas sejam legítimas, o nosso alvo é crescer a imagem e semelhança de Jesus Cristo. É só você fazer uma leitura. Eu disse que o engano é um dos sinais. Está em estrutura de 12 partes. Você tem que analisar o intervalo de tempo e a intensidade da dor. O engano, querido, tem levado muitas pessoas para fora da presença de Deus. Nós estamos vendo, querido, de uma forma muito clara nos dias de hoje, a mentira se passando por verdade. Nós estamos vendo de uma forma muito clara os valores éticos e morais do Evangelho de Jesus Cristo
sendo desconstruído cada dia mais, em nome do relativismo e do politicamente correto. E muitos têm aceitado isso e não têm se posicionado firmemente. O engano é um dos sinais que precedem a consumação do fim. Fiquem atentos a esse sinal e a intensidade com que ele vem ocorrendo no nosso meio, vem ocorrendo no mundo. Segundo sinal, querido, diz aqui no verso 7: quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não será o fim, porque nação se levantará contra nação, e reino se levantará contra reino. Faz parte do fim, queridos, guerras e rumores de guerras. Faz parte da consumação do fim. Sempre existiram guerras no mundo, até mesmo antes de Cristo. Só que a partir de Cristo, a partir do derramamento do Espírito Santo, essas guerras que sempre existiram passa a ser um sinal da consumação do fim. Vocês estão me entendendo? Passa a ser. E esses confrontos de uma nação contra outra nação também tem uma estrutura de dor, de parto. À medida que Cristo estiver para voltar, querido, sempre no intervalo de tempo cada vez menor, guerras voltarão a acontecer, só que com estrago cada vez maior. E aqui, queridos, esse verso do capítulo 7, é onde Jesus diz que faz parte da consumação do fim, guerras, o rumor de guerra, nação irá se levantar contra nação. Eu vejo, que é uma opinião particular minha, eu vejo uma relação muito íntima com os 4 primeiros selos do Apocalipse. Vai comigo, capítulo 6 do livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 6. O texto diz assim: vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Preste atenção no segundo agora. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo, vermelho, e o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também foi-lhe dado uma grande espada. Preste atenção agora, continuando. Terceiro cavaleiro, quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão, e ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Quarto e último cavaleiro, quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo,
Vem, e olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado de morte, o inferno o estava seguindo, e lhe foi dado autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, a fome, com a mortalidade e por meio das feras da terra. Preste atenção. Um dos sinais que precede a consumação do fim, nós vimos, são guerras e rumores de guerras. Nação se levantará contra nação. Aqui no livro do Apocalipse, eu creio e acredito que há uma relação íntima disso com aquilo que Jesus diz em Mateus 24, com esses 4 primeiros cavaleiros. Esses 4 primeiros selos, queridos, eles, assim como os outros 7, diz respeito aos eventos que aconteceram no passado, estavam acontecendo e ainda iriam acontecer, que consumariam o fim. Não espere que esses selos aqui sejam quebrados, porque esses selos já foram quebrados. E o que mostra isso, queridos, é os verbos e os tempos que estão aqui, conjugados desses verbos. Se você analisar friamente, você vai ver que vi, ouvi, certo? Que são os verbos que aparecem aqui repetidamente. Está no ouristo no grego, passivo do indicativo. Pastor, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o verbo ver e ouvir aqui está, como na forma portuguesa, um pretérito perfeito, que indica uma ação já consumada no passado, que é anterior à fala. Não espere esses selos serem quebrados. Agora, o que nós precisamos entender aqui é o que esses selos significam. O primeiro cavaleiro, queridos, que é o cavaleiro branco, ele tem uma coroa, ele tem um arco, e a Bíblia diz que foi dado a ele para que saísse vencendo e para vencer. Há uma interpretação de que, na verdade, uma não, há 3 interpretações, sobre quem é esse cavaleiro branco. Alguns interpretam esse cavaleiro branco como sendo o próprio Cristo, queridos. Mas é muito difícil sustentar isso, porque aqui, nos 7 selos, Cristo é aquele que diz que rouba os eventos que consumam o fim. E aí alguns dizem, não é Cristo. Esse cavaleiro branco, por ser branco, que representa a pureza, é o Evangelho de Jesus Cristo que está sendo pregado e que saiu e está saindo vitorioso. O que, na minha opinião, também é algo difícil de se sustentar dentro do texto. Porque branco, querido, nem sempre significa pureza no livro do Apocalipse. Branco, querido, eu quero lembrar a você, quem já viu aqueles filmes medievais, principalmente romanos, sempre o general romano, quando conquistava uma cidade, um outro rei, ele montava em um cavalo branco, e isso significava que esse general saiu vencendo e para vencer, ele foi vitorioso na sua empreitada da guerra. E todo general romano, queridos, ao chegar em Roma, depois de uma campanha militar, ele entrava na cidade montado em um cavalo branco, para mostrar aos cidadãos de Roma que ele voltou com a vitória. Então, branco nem sempre significa pureza, branco também significa conquista. Significa conquista. A outra coisa, querido, é que esse cavaleiro branco, ele tem uma coroa. Isso significa que aquele que está montado no cavalo branco é um rei. É um rei. Certo? E ele saiu para vencer, vencendo e para vencer. Na minha humilde interpretação desse texto, eu penso dentro do contexto histórico e cultural e levo isso muito em conta. E acredito que esse primeiro cavaleiro branco, ele simboliza a ambição daqueles que estão no poder pela conquista. Dos grandes reis, dos grandes imperadores que tinham a ambição de conquistar o mundo naquele tempo. Eu interpreto esse cavaleiro branco como sendo o anticristo, o império romano no tempo de Jó, que pela força da espada, queridos,
conquistava e implementava a Pax Romana através da força. Como é, queridos, que nós vemos o segundo cavaleiro? O segundo cavaleiro é uma questão de coerência e de sequência. Se o primeiro cavaleiro representa ou simboliza a ambição dos reis, daqueles que estão no poder, em conquistar o mundo, obviamente essa conquista, querido, ela será através do segundo cavaleiro. O segundo cavaleiro, ele é vermelho, e a ele foi dado o poder de três coisas aqui no texto. Primeiro, de tirar a paz da terra, ou seja, de estabelecer conflitos. É a ambição daqueles que estão no poder, né, de conquistar, de querer conquistar outras nações, outros reis, que levará as pessoas a ter um conflito, ou uma nação se levantar contra outra nação. A segunda coisa que foi dada a esse cavaleiro é de que os homens matassem uns aos outros, guerras civis. A terceira coisa que foi dada a esse cavaleiro é uma grande espada. A espada, querido, era símbolo do poder militar que Roma exercia sobre o mundo. Só você estudar um pouco de história que você vai perceber isso. A ambição de Roma em conquistar o poder do mundo levou ao segundo cavaleiro, levou aquilo que o segundo cavaleiro promove, que é o quê? Guerras, conflitos, nação se levanta contra nação, uma pessoa mata outra pessoa através do poder militar. Isso já começou, querido. Esse sinal, nação se levantar contra nação, de guerra, de rumores de guerra, já começou no tempo da igreja primitiva, quando houve uma guerra entre Roma e Israel no ano 70. O início dessa dor, desse sinal, começou aqui, na guerra do ano 70. A guerra de Roma com Jerusalém marca o início da dor, desse sinal. E de lá para cá, o que é que nós temos presenciado e visto na terra, queridos? Guerras e rumores de guerras, nações se levantar contra as nações, sempre no intervalo de tempo cada vez menor e com a intensidade cada vez maior. Só você começar a ver um pouco de jornal, com muito cuidado, porque o jornal hoje fala muita mentira, né? Fala muita mentira, distorce muita coisa. Mas enfim, o resultado dessa guerra, desse conflito, das pessoas matarem umas às outras, pelo poder bélico, pelo poder militar, leva ao terceiro cavaleiro. O que é o terceiro cavaleiro, queridos? É um cavalo preto. E o que está sentado sobre ele tem uma balança. Tem uma balança. E João ouve. Ele ouve, no meio dos quatro seres viventes, o quê? Ele ouve o seguinte: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite nem o vinho. O cavaleiro preto, querido, ele tem uma balança na mão. E a balança no mundo antigo era símbolo da justiça. Era símbolo da justiça. Mas, queridos, a voz que grita aqui diz: uma medida de trigo por 1 denário. O denário, querido, era um dia de trabalhador, um dia de trabalho de um trabalhador. Era o salário de um dia de trabalho de um trabalhador. E uma medida de trigo, querido, não dava mal para ele se alimentar. Mal se alimentar. Aqui, queridos, e eu vejo isso de uma forma muito clara, né, com esse simbolismo do cavaleiro preto com a balança na mão e uma voz gritando, uma medida de trigo por 1 denário, né, que o resultado, querido, do primeiro e do segundo cavaleiro, ou seja, o resultado da ambição daqueles que estão no poder, que querem conquistar o mundo, implementando a guerra, conflitos, levando as pessoas a matarem umas às outras através das guerras, do poder militar, vai fazer com que o preço dos alimentos chegue lá em cima, a ponto de um salário do trabalhador
voltar a 3 anos atrás, que você vai saber do que eu estou falando. Quando a Rússia começou uma guerra contra a Ucrânia, e nós não tínhamos nada a ver com isso. O que aconteceu no mundo? A inflação dos alimentos, principalmente da agricultura, subiu lá em cima. Por quê? Porque a Rússia era responsável de fornecer fertilizante para as maiores produtoras de grãos do mundo. Quem lembra disso? E aí o preço dos alimentos foi aonde? Esse é o resultado da guerra, certo? E o quarto cavaleiro é um resumo dos 3. É um cavalo pálido, amarelo, queridos. E o seu nome se chama Morte. E o inferno o segue. E aqui é a morte, queridos. É a morte pela espada. É a morte pela fome. Com a mortandade e por meio das feras da terra. É o resultado dos 3 primeiros cavaleiros. O quarto cavaleiro amarelo é o resultado, é o resumo, é a síntese da ambição daqueles que estão no poder e querem conquistar o mundo. E para fazer isso, usa o poder militar e leva milhares de pessoas à morte. Aqueles que não morrem pela espada, morrem por aquilo que a guerra produz, que é a fome, o sofrimento, queridos. Eu penso que esses 4 primeiros seres estão ligados diretamente com aquilo que Jesus disse nos seus sermões escatológicos em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Há uma ligação muito clara, guerras e rumores de guerra. Esses sinais já aconteceram no passado e ainda continuam acontecendo. Quer saber se Jesus está perto de voltar, querido? Começa a fazer uma leitura daquilo que está acontecendo no mundo. Nós estamos vivenciando uma guerra na Ucrânia com a Rússia. Estamos vivenciando uma guerra em Israel com a Palestina. Uma tensão crescente entre a China e Taiwan e os Estados Unidos bem ali, ancorado com seus portas-aviões. Nós estamos vendo o Irã ameaçar Israel, de ajudar a Palestina, e os Estados Unidos colocam um porta-avião ali bem na costa do Irã, para intimidar. Nós estamos vendo, querido, uma tensão crescente entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Lembrando que a Coreia do Norte é extremamente um país ditador, comunista. É só você olhar para o mundo, querido, que você vai perceber que os sinais que precedem a consumação do fim já aconteceram e ainda continuam acontecendo, sempre no intervalo de tempo cada vez menor, com uma intensidade cada vez maior. Preste atenção nesses sinais, no intervalo de tempo e na intensidade, do dano que cada sinal está trazendo sobre a face da terra. E aí você perceberá que Jesus está prestes a voltar, queridos. Você perceberá que o fim está prestes a acontecer, queridos. Só que o texto não para por aí. E aí eu quero que você volte lá comigo para Marcos 13. Veja, Marcos capítulo 13. Verso de número 9. Marcos 13, verso de número 9. E aqui nós entramos em mais um sinal do fim. O primeiro sinal do fim é o engano. É o aliado de Satanás, as falsas religiões que pregam, distorcem a verdade, disseminam heresias. O segundo aqui na lista são guerras e rumores de guerras. A missão daqueles que estão no poder, queridos, de conquistar o mundo, de ser grande potência mundial, que fazem guerras contra outras nações para isso, leva a fome, a destruição. Agora o outro sinal é esse aqui, ó. Acho que esse aqui vai ser mais polêmico. Olha o que Jesus diz: estais vós de sobre, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados, e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Agora vai lá para Apocalipse, capítulo 6, verso 9.
É o quinto selo. O quinto selo. O texto diz assim: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentaram. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que ainda iam ser mortos como eles foram. Não sou eu que estou dizendo, é próprio Cristo. Um dos sinais que precede a consumação do fim é uma perseguição à igreja de Cristo. Vocês serão entregues, vocês serão levados aos tribunais para serem julgados por minha causa, por causa do testemunho que vocês dão de mim. Vocês serão julgados pelos reis, pelos governantes. Vocês serão mortos por causa do meu nome. Vocês passarão por grandes tribulações. O que aconteceu com Estevão, queridos? Logo depois que o Espírito Santo foi derramado e o Evangelho começou a ser pregado, Estevão foi apedrejado. O que aconteceu com Paulo, querido? Foi morto. O que aconteceu com Pedro, querido? Foi crucificado de cabeça para baixo. O que aconteceu com tantos outros irmãos nossos, queridos? Eles foram martirizados. E mais uma vez, não espere esse sinal acontecer, tá? O tempo do verbo aqui, de novo, vi debaixo do altar. O verbo ver é passado, é pretérito perfeito. Significa que essas almas, elas não seriam mortas, elas já tinham sido mortas. E elas estavam aonde, queridos? Elas estavam debaixo do trono de Deus, consciente, tá? Para quem acha aí e acredita aí no sono da alma, que depois que a pessoa morre, ela fica dormindo. Aqui, ó, a Bíblia diz, ela estava consciente, dizendo para Deus: até quando? Até quando, Senhor? Até quando, soberano? Até quando, santo e verdadeiro? O Senhor vai deixar de julgar aqueles que habitam na terra e que nos mataram? O que Deus diz? Calma, toma uma vestidura branca. Branco aqui não é pureza. Significa que essas pessoas já se tornaram vitoriosas, elas já triunfaram sobre o poder do mal e aguardam o momento da glorificação. Tomam vestiduras brancas. Vocês já são vitoriosos. Calmem, não se preocupem, eu vou julgar, mas não é agora. Há um número ainda de conservos, de irmãos seus, que ainda precisam ser mortos. Está no texto, não é eu. Houve uma grande tribulação, querido, no passado? Houve. É um sinal que precede a consumação do fim. Haverá outras grandes tribulações na história da igreja? Sim, sempre no intervalo de tempo cada vez menor e com a intensidade cada vez maior. A tendência, querido, é que à medida que se aproximar da volta de Cristo, o anticristo, o poder político, as falsas religiões comece a fazer um cerco, tanto ideológico como físico, para pressionar a igreja a negar e a deixar de proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Aqueles que se negarem irão ser mortos ou poderão ser mortos. Eu não estou dizendo que todos serão perseguidos e mortos, eu estou dizendo alguns serão, como os nossos irmãos foram no passado, outros não. Hoje nós não vivemos uma perseguição, uma grande tribulação física no Brasil, mas há irmãos nossos agora lá na África, lá no Oriente Médio,
sinal que hoje é local, acontece aqui, acontece ali, vai começar a tomar uma proporção mais universal. E quando isso começar a ser universal, querido, preste atenção, é o sinal se intensificando, é o sinal se intensificando, é a dor do parto, é a contração ficando mais forte, e quanto mais forte for a perseguição, quanto mais forte for, querido, a oposição de Satanás e dos seus aliados, isso significa que mais perto está de Jesus voltar para resgatar a sua igreja. Aleluia! Aleluia! Maravilhoso! Eu sei que existem muitas pessoas que não crêem que a igreja passa pela grande tribulação, mas, queridos, é difícil não acreditar, queridos, que a igreja vai passar sim. Os textos estão aqui, Jesus disse claramente para os seus discípulos: vocês serão atribulados, perseguidos, vocês serão presos por causa do meu nome, muitos de vocês serão mortos. E quem sabe o mínimo da história da igreja sabe que isso aconteceu e vem acontecendo. Agora eu quero confortar seu coração. Quero confortar seu coração. Essa é a minha opinião como teólogo, como intérprete das Escrituras. E aqui eu quero usar a minha autoridade, não de forma soberba, tá, irmão? Com toda humildade e amor no meu coração. Depois de 3 pós-graduações, uma em teologia do Antigo Testamento, outra em exegese e interpretação bíblica, outra em literatura e teologia paulina, e depois de um mestrado nos Estados Unidos em escatologia bíblica, eu que já defendi que a igreja não ia passar pela grande tribulação, fui obrigado a mudar minha opinião. Mas eu não quero que você mude a sua, eu quero que você analise o texto por si só. E mesmo que você chegue à conclusão de que Deus vai te levar antes da grande tribulação, ou vai levar a igreja antes da grande tribulação, o que importa aqui é o seguinte: se eu estiver errado, porque eu corro esse risco, porque como teólogo, eu sou teólogo de profissão e de vocação, eu entendo que teologia é reflexão crítica. E reflexão crítica é tarefa da mente humana, e a mente humana ela está sujeita a imprecisões e a erros. Então, se eu estiver errado e a igreja for arrebatada antes da grande tribulação, glória a Deus! Agora, se eu estiver certo, a pergunta que eu faço para você: você está preparado para perder a sua vida, se necessário for, por amor ao Evangelho de Jesus Cristo? Porque para mim não importa se Jesus vai voltar antes da grande tribulação ou depois. O que importa é que Jesus voltará. E seja qual for a forma, querido, eu preciso estar preparado para encontrar com Cristo quando esse grande momento acontecer. Aleluia! Não se preocupe. Se eu estiver certo, nós vamos ser poupados de uma grande perseguição que haverá de vir sobre a face da terra. Se eu estiver certo, que o Espírito Santo de Deus te dê força e te prepare você para, se necessário for, se posicionar firmemente em prol do Evangelho de Jesus Cristo, para que você esteja disposto, se necessário for, de perder até a sua vida em detrimento disso, como os nossos irmãos fizeram no passado. Querido, em todo o livro do Apocalipse, a igreja não é chamada a fazer uma concessão com os seus perseguidores. Pelo contrário, em todo o Evangelho, a igreja é chamada, é exortada a perseverar, queridos, até diante da morte. E perseverar aqui no livro do Apocalipse, queridos, significa estar disposto a continuar pregando e testemunhando o Evangelho, apesar da tribulação e da oposição. É não amar a sua própria vida diante da morte, queridos. Isso é perseverar, é estar disposto a enfrentar tudo e todos em prol do Evangelho da verdade, que liberta, que cura, que salva, querido, as pessoas.
Glória a Deus. Glória a Deus. Pai. Faz parte. Há outros sinais que no texto dizem. Marcos, capítulo 13. O texto, querido, também fala, nós já lemos aqui, fala de terremotos e de fome, catástrofes climáticas, fazem parte dos sinais que consumam o fim. No primeiro século, querido, houve um grande terremoto na Ásia, um grande terremoto. E esse terremoto marcou o início da dor, da contração desse sinal. E de lá para cá, nós temos presenciado no mundo várias catástrofes climáticas, sempre no intervalo de tempo cada vez menor, com a intensidade cada vez maior. Fome, nós temos presenciado. Os sinais estão aí. Os selos já foram quebrados. Os selos já foram quebrados. Não devemos aguardar os selos serem desenrolados, quebrados. Já foram. Já estão aí invisíveis. O que você tem que observar é o intervalo de tempo que cada um desses sinais acontece e o dano que ele causa, a intensidade dele. E aqui eu quero fazer uma observação. Apesar de estar fazendo uma exposição aqui na ordem do texto, eu quero dizer para você que esses sinais não necessariamente acontecem uma após a outra em uma ordem cronológica, tá, irmãos? Hoje pode estar tendo fome lá na África, terremoto lá na Ásia, perseguição ali na Venezuela, você está entendendo? Guerra lá no Oriente Médio, tá? Esses sinais, eles acontecem esporadicamente, tá? Eles não têm que estar necessariamente em ordem cronológica, um após o outro. Deu para entender? Há um outro sinal que precede a consumação do fim, que não está nesse texto aqui, mas que eu preciso falar dele. Vá comigo. 2 Timóteo, nós já lemos esse texto. Segunda Timóteo capítulo 3, nós já lemos esse texto aqui. O texto diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis. Eu já expliquei esse texto, mas para quem não estava aqui, lá no final do verso 5, depois que Paulo fala um monte de coisa aqui, ou seja, depois que ele fala do tipo de ser humano que surgiria nos últimos dias, ele vai dizer para Timóteo assim: destes foge. Esse tipo de pessoa que nós vamos ver aqui no texto já existia nos tempos de Paulo e de Timóteo. E esse tipo de pessoa que nós vamos ver aqui, queridos, é o tipo de pessoa que iria aparecer sempre nessa estrutura de dor de parto, até que Jesus volte. Então, nesse texto, o que eu vejo é o tipo de ser humano que a gente vai ter que lidar na face da terra até que Jesus volte, sempre na estrutura de dor de parto, tá? Então, como seria? Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os dias de Timóteo eram tempos difíceis, mas hoje os que nós vivemos são mais difíceis ainda. E como está difícil o tempo que nós estamos vivendo, né? É o sinal, é a dor se intensificando. Mas Paulo não para por aí. Porque seria um tempo difícil? Pois os homens serão egoístas. Havia pessoas egoístas? Havia, mas hoje as pessoas são mais egoístas do que
foram no passado. É a estrutura de dor de parto. Sempre no intervalo de tempo cada vez menor, o egoísmo vai ficar cada vez maior. Homens egoístas, individualistas, queridos. Homens avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. Eu tenho que parar para fazer um parênteses, né? Nunca houve uma geração como essa, tão desobediente aos pais. Uma geração que não respeita limites e valores éticos e morais. Esse é um sinal do fim, querido. Ingratos, ingratidão. Querido, eu estou aconselhando um casal na igreja. E o motivo do aconselhamento é um conflito no relacionamento conjugal. Esse conflito é porque a mulher, ela tem uma filha fora do casamento, que é casada e que teve um filho. O filho tem autismo. E por conta disso, a filha dela entrou em uma depressão profunda. E ela se sente na obrigação de cuidar da filha, porque o marido não faz. E aí ela levou a filha, o marido e o neto. E aí o esposo dela chegou um dia e falou assim: ó, bota esse cara aí para trabalhar. Dá um jeito, vai cuidar da sua esposa. Você não pode ficar nas minhas costas, não. E o conflito começou aí. Mas sabe o que o camarada falou para os dois em relação à filha que estava doente e tinha um filho? Olha, eu não sei porque ainda eu não separei dela. Acho que eu estou demorando demais. Olha a mente do sujeito, como se o ser humano fosse descartável. Porque a esposa está doente, o filho tem autismo. Ele vira e falou assim: não, eu não sei por que eu estou ainda com ela. Acho que eu já tinha que ter separado. Quer saber? Vou deixar ela aqui, estou indo embora. Pessoas ingratas, egoístas, pessoas irreverentes, desafeiçoadas, pessoas implacáveis, né? Não vou falar o nome dele aqui não, mas cabeça de ovo, você já conhece, né? É só para descontrair mesmo. Pessoas implacáveis, caluniadores, mentirosos, distorcem a verdade, enfadoado, presta atenção, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, tendo aparência de pessoa boa, tendo aparência, pastor, de pessoa amável, amigável, amorosa, mas a verdade é que ele nega o poder da piedade. Ele só tem aparência, mas ele não a pratica. Ele só aparenta ser amável, agradável, verdadeiro, mas ele não é. O que eu percebo aqui é uma progressão da maldade na natureza do ser humano. Olha para o mundo, querido, que você vai perceber o que eu estou falando. Se o tipo de ser humano que já existia no tempo de Paulo não está ficando cada vez pior, esse tipo de ser humano que ele descreve aqui, isso é um sinal claro da consumação do fim. Sinal claro da consumação do fim. Nós precisamos prestar atenção nesses sinais. Nós devemos prestar atenção nesses sinais. Voltando para o texto de Marcos, capítulo 13. Continuando a partir do verso 10. Olha o que acontece aqui. Verso 10. Depois que Jesus fala que os seus discípulos passariam por tribulações, prisões,
seriam mortos. Jesus fala assim, mas é necessário. É como se ele tivesse, antes dessas coisas começarem a acontecer, é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Antes do fim, perdão, não dessas coisas, não desses sinais, antes do fim, é necessário que o Evangelho seja pregado a todas as nações. Faz parte dos sinais que precedem a consumação do fim, a reevangelização, queridos, a missão da igreja. A igreja precisa estar enganjada nisso. Você não pode ser um mero espectador aqui na igreja. A igreja não pode ser um mero auditório para ouvir os seus líderes e os seus pastores. Você precisa ser ativo no serviço do reino de Deus, proclamando e testemunhando o Evangelho de Jesus Cristo, querido. É para isso que o Espírito Santo foi derramado sobre a sua vida. É como Jesus disse: vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como Judeia, Samaria e até os confins da terra. Aleluia! Glória a Deus! Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender isso. E o texto continua: quando pois vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que for concedido naquela hora, isso falar, porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. É o Espírito Santo, sabe, queridos? Eu vejo alguns ministros, alguns pregadores, algumas pessoas que elaboram didaticamente e estrategicamente sermões sensacionalistas para promover resultados momentâneos na igreja. Sabe, queridos, há uma palavra de Deus, há uma promessa de Deus para o seu povo que foi dita lá em Isaías. Ele diz: Isaías, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará vazia, mas ela fará o que me apraz e prosperará naquilo que eu a designei. E nós precisamos entender disso. Nós temos uma promessa. Deus vai tornar a nossa palavra, a nossa pregação poderosa, queridos, no corações das outras pessoas, mas o resultado dessa pregação não compete a mim nem a você, porque se Deus quiser salvar, Ele vai salvar. Se Ele quiser libertar, Ele vai libertar. Se Ele quiser curar, Ele vai curar, querido. O resultado não é meu, não é seu. Apenas abra a sua boca e pregue o Evangelho, porque isso é o mandamento de Deus e faz parte dos sinais que precedem a consumação do fim. Aleluia! E foi para isso que você recebeu o Espírito Santo. A nossa capacidade não está em nós, querido, não está no nosso conhecimento, na nossa sabedoria, embora você deva buscar isso, mas está no Espírito Santo de Deus. Ele é o mestre da parte de Jesus, que nos ensina, que coloca na nossa mente e na nossa boca as palavras corretas, queridos. Sabe por quê? Porque como disse Lutero, as minhas palavras têm o poder de chegar ao seu ouvido, mas quem a faz descer para o seu coração é o Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da verdade e da justiça. Pregue a palavra, querido. Evangelize a tempo e fora de tempo. Aleluia. Aleluia. Apocalipse capítulo 6.
vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro, como saco de cinza ou de silício, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada com o vento forte deixa cair os seus figos verdes, e o céu se recolheu como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo, todo livre, se esconderam na caverna e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e rochedos: caia sobre nós e nos esconda da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. E ele diz: porque é chegado o grande dia da ira deles, e quem é que poderá resistir? Quem é que poderá suster-se? O sexto selo, queridos, é um anúncio. Isso aqui é simbólico também. Uma estrela cair na terra não sobra nada. É simbolismo puro. É o anúncio. O sexto selo é o quê? Do grande dia da ira de Deus. Não importa se você foi presidente, se você foi rei, se o seu status na terra foi de grande, de poderoso, não importa se você é rico, se você é pobre, não importa se você é escravo, subordinado, ou se você é livre, todos enfrentarão, queridos, a ira do Cordeiro. Mas há uma pergunta aqui: quem irá resistir ao grande dia da ira do Cordeiro? Quem, queridos? Quem vai resistir? Perceba aqui, esse anúncio, esse sexto selo, que é o anúncio da volta de Cristo para estabelecer o juízo sobre a face da terra, tem uma pergunta retórica: quem vai resistir? Quem vai suportar? Quem? É uma pergunta. Quem estava aqui no domingo passado viu o que eu disse, quando eu expus o Apocalipse capítulo 12, que na literatura apocalíptica, queridos, há um negócio que nós chamamos de interlúdio. Pastor, o que é um interlúdio? Vou explicar para você que não estava aqui. O interlúdio, querido, é quando o autor está falando de um assunto, ele para esse assunto e abre um parêntese. Esse interlúdio ele serve para explicar algo que ele está falando, para dar um feedback, ou para fazer uma prolapse, ou antecipar um assunto que vai aparecer lá na frente, mas que ele já está colocando aqui para criar uma expectativa no leitor. E aí ele fecha o parênteses e continua falando. Tanto é que o capítulo 6 termina com o sexto selo. E o sétimo selo, querido, ele só vai ser aberto lá no capítulo 8. Isso significa que o capítulo 7 do livro do Apocalipse é um interlúdio, é um parêntese que João insere no texto, certo? A gente sabe disso, eu sei disso, porque quem estuda, conhece um pouco de exegese bíblica. A gente analisa aquilo que nós chamamos no exame exegético um texto de plano de expressão. O que é o plano de expressão? É a forma como o texto está organizado, tá? Então o capítulo 7 é um interlúdio. E o que está acontecendo nesse interlúdio aqui? Depois disso vi, capítulo 7, depois disso vi 4 anos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, sobre o mar, sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do sol nascente, tendo o selo do Deus vivo. Tendo o quê? O selo do Deus vivo. E clamou com grande voz os 4 anjos, aqueles os quais foram dados fazer dano à terra e ao mar, dizendo:
Não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que seja o quê? Até que seja o quê? Selados na fronte, ou seja, na testa, os servos do nosso Nós precisamos entender esse texto de uma forma melhor. Eu expliquei aqui que o selo serve para duas coisas. O selo do mundo antigo significa, primeiro, propriedade, posse. Cadê os mais antigos aqui que moraram na roça? Já viu aquela marca que tem no cavalo lá? Quando a gente queima o couro do cavalo, é um selo. Aquilo ali indica que aquele cavalo, aquele animal é propriedade de alguém. Selo significa posse, propriedade. Selo significa autenticidade. Quando você vai vender seu carro, o que você precisa fazer? Você precisa assinar o último. Para que o Detran saiba que foi você mesmo que assinou e não foi uma outra pessoa que falsificou a sua assinatura, você precisa ir lá no cartório autenticar a firma. E o cartório, o que ele faz? Ele coloca um selo lá de autêntico, assinatura autêntica. Selo significa autenticidade. Então, selo no mundo antigo é isso. Significa propriedade e autenticidade. Selo de Deus significa isso. Significa que nós somos propriedade de Deus e que verdadeiramente nós nascemos de novo e somos uma nova criatura. Os servos de Deus foram selados na testa. Por que na testa, pastor? Porque significa que nós somos quem é posse de Deus e nasceu de novo. Não anda segundo a sua própria vontade, mas anda segundo a vontade de Deus. Agora, o que é o selo de Deus na Bíblia, queridos? O que é o selo de Deus na Bíblia? O Espírito Santo. Nós fomos selados pelo Espírito Santo. Ele é a garantia de que nós somos propriedade de quem? O Espírito Santo na minha vida é a garantia de que eu nasci de novo de verdade, de que eu pertenço a Deus e que não ando mais segundo a minha vontade, mas a vontade de Deus. Eu não ando segundo a vontade da carne, mas a vontade do Espírito. Aí João vê o número desses selados, preste atenção. João vê o número desses selados. Foram selados 144 mil de todas as tribos de Israel. Aí ele começa: 12 mil da tribo de Judá foram selados, 12 mil da tribo de Rubem, 12 mil de Gad, 12 mil de Asser, 12 mil de Naftali, 12 mil de Manassés, 12 mil de Simeão, 12 mil de Levi, 12 mil de Zacar, 12 mil de Zebulon, 12 mil de José, 12 mil de Benjamim. Tem muitos que interpretam esse texto de uma forma equivocada. Tem uns que acham que é o testemunho de Jeová, né? Outros acham que é Israel. É o Israel étnico, homem e mulher judeus. Mas, querido, no Novo Testamento, presta atenção, não vou nem usar o Novo Testamento, não. Vou usar o próprio livro do Apocalipse para te fazer pensar. Esses 144 mil aqui que foram selados, vai lá para o capítulo 14 do livro do Apocalipse. Vamos usar o próprio livro do Apocalipse aqui. Do verso 1 ao verso 5, diz assim: olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144, tendo na fronte escrito o nome de Deus do seu Pai, é o selo. Ouvi uma grande voz do céu, como de muitas águas, como voz de trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas, quando tange a sua harpa. Entoava um novo cântico do trono, diante do trono de Deus, dizendo dos quatro seres viventes e dos anciões: ninguém pode aprender o cântico senão os 144 mil que foram comprados da terra. Que foram o quê? Comprados. São estes os que
144.000 são aqueles que não se misturaram com mulheres. Diz o texto, permanecem castos, virgens. Isso aqui é uma linguagem simbólica, querido. Depois você pode pesquisar isso, para se referir às pessoas, aos servos de Deus, que não se deixavam ser seduzidos pelos ídolos do mundo naquele tempo. Estes são, 144.000 são pessoas que foram compradas dentre toda a terra para ser primícias para Deus e para o Cordeiro. Vai para mim, Apocalipse capítulo 5, verso 9. Apocalipse capítulo 5, verso 9 diz assim. Lembra que eles entoavam o novo cântico também? Aqui no texto diz, verso 9: e entoavam o novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque fostes morto e com teu sangue comprastes para Deus os que pertencem de toda tribo, povo, língua e nação, e para o nosso Deus o constituístes reino e sacerdote. 144.000 foram o quê? Comprados. Quem está sendo comprado aqui no livro do Apocalipse? É só a nação de Israel, querido? É só o judeu? Não. Homens e mulheres de toda tribo, povo, língua e nação. Então esses 144.000 não é a nação étnica de Israel, mas é o Israel espiritual, é a igreja de Cristo. Existe, presta atenção no que eu vou falar, 27 listas como essa aqui do capítulo 7 do livro do Apocalipse. 27 listas dessas no Antigo Testamento. Nenhuma dessas 27 listas é igual a essa aqui do capítulo 7, porque a do capítulo 7 começa com a tribo de Judá, e Judá não é o primeiro filho de Jacó. O primeiro filho de Jacó é Rubem, depois Simeão, Levi, o quarto é Judá. Mas aqui no livro do Apocalipse, quem é o leão da tribo de Judá? Jesus. Essas listas, então deixa eu te ensinar, essas listas, ou esses alistamentos, essas contagens, esse censo que aparece aqui no Novo Testamento, no livro do Apocalipse, tanto aqueles que apareciam no Antigo Testamento, são censos, são contagens que aconteciam quando o povo de Israel era convocado para uma guerra. Quando o povo de Israel era convocado para a guerra, fazia-se um censo. Então esse censo que está sendo feito aqui no capítulo 7 é uma convocação para quê? Para a guerra. E é uma convocação para a guerra, querido. É uma convocação para quem? Guerrear. Para aqueles que pertencem a Deus. Aqueles, queridos, que foram chamados para pregar e proclamar o Evangelho. Essa convocação para a guerra não é uma convocação para uma guerra bélica, para uma guerra armada, para uma guerra civil, para um confronto físico. É um confronto, é uma guerra espiritual, querido. É um confronto contra o império das trevas, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades que habitam no ar, queridos. E aí eu quero te lembrar, eu não vou entrar no restante do texto, que é a partir do verso 13 e 14, que fala de uma grande multidão no céu, mas eu quero te lembrar algo. Como é que João termina o sexto selo, querido? Qual é a pergunta que ele faz? Quem vai resistir à ira do Cordeiro? Quem? João responde no seu parêntese que ele insere no texto. Quem vai resistir à ira do Cordeiro? Aqueles que foram selados, marcados por ele, aqueles que pregam e proclamam o Evangelho, a igreja verdadeira, o Israel espiritual de Deus. Esse vai resistir ao grande dia da ira do Cordeiro. Sabe por quê? Porque não há condenação, querido, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Enquanto isso, nós somos chamados, como nós vimos lá no texto de Marcos, a proclamar o
por essa palavra, por esse ensinamento que parece mais uma pregação, né, pastor, do que uma aula, né? O fim já se iniciou. A igreja chamada a proclamar o evangelho no poder do Espírito, automaticamente ela será alvo do império das trevas. Satanás vai instrumentalizar o poder político e as falsas religiões para enganar as pessoas, que é o sinal do fim. Mas a igreja precisa cumprir a sua missão cabalmente sobre a face da terra, no poder do Espírito Santo. Todos os sinais que precedem a consumação do fim estão em estrutura de novo pacto. Eles já aconteceram, os selos já foram quebrados e continuam acontecendo ainda hoje, e acontecerá no futuro até Cristo voltar. Observe, meu irmão, o intervalo de tempo com que esses sinais acontecem e a dor que eles têm causado, o dano que eles têm causado, a intensidade que eles têm causado. É isso que nós devemos observar e ficar com o coração tranquilo, porque nós somos chamados, protegidos, cercados por Deus. Há uma promessa para a igreja de Filadélfia no Apocalipse: assim como guardastes a palavra da minha paciência, eu vos guardarei daquele grande momento que há de vir sobre a face da terra. Existe uma diferença de ser guardado e de ser tirado. Deus não nos promete tirar da terra, mas Ele nos promete guardar, assim como Ele fez com Noé. Ele trouxe o dilúvio, querido, como juízo, mas Noé estava guardado naquela arca, a salvo com a sua família, por ter obedecido à voz de Deus. E que a gente possa fazer o mesmo, em nome de Jesus. Fica de pé, eu quero orar com você que